seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. A Dona Fernanda está a fazer liraglutide para correção da sua obesidade. Desde que iniciou este tratamento, refere que tem dificuldade em fazer a digestão. Após as refeições fica com enfartamento, dores abdominais, náuseas e, por vezes, vômitos. Considera que a probabilidade de a Dona Fernanda apresentar estes sintomas é superior se medicada com naltrexona e ibupropiona em vez do liraglutide? Ou será que essa probabilidade é inferior? Ou será que é indiferente? A probabilidade é idêntica com ambos os tratamentos. Caros colegas, este quiz vem a propósito de um estudo publicado na JAMA que tentou avaliar os efeitos adversos gastrointestinais associados aos análogos de GLP-1 quando utilizados para correção da obesidade. Nós já dispomos de evidência científica de que existe um risco acrescido de eventos adversos gastrointestinais, nomeadamente patologia biliar, pancreatite, obstrução intestinal e gastroparésia, em doentes com diabetes a fazer análogos de GLP-1. Mas sabemos que o facto desses doentes terem diabetes, por si só, a diabetes, no fundo, já os predispõe a apresentar estas complicações gastrointestinais. Daí ser pertinente questionar e avaliar se nos doentes submetidos a tratamento com análogos de GLP-1 para perda de peso e não pela diabetes, também se verifica esses mesmos efeitos. Neste estudo coorte, os autores usaram uma amostra obtida de forma aleatória a partir de uma grande base de dados chamada PharMetrics Plus, que inclui dados de mais de 16 milhões de pacientes, dados de 2006 a 2020, e que inclui informação de 93% de todas as prescrições ambulatórias e diagnósticos realizados nos Estados Unidos através da codificação da CID, da Classificação Internacional de Doenças. Ou seja, estamos a falar de uma grande base de dados e estamos a falar de dados da prescrição no mundo real, em contexto clínico real. Foram incluídos na coorte pacientes a quem foi prescrito de novo semaglutide ou liraglutide e, para efeitos de comparação, pacientes a fazer a associação naltrexona-bupropiona, que também é uma solução terapêutica recomendada e indicada para a obesidade, para o tratamento de perda de peso. Além disso, os participantes tinham que ter o diagnóstico com o código da obesidade nos 90 dias anteriores ou até 30 dias após a entrada na coorte, tendo sido excluídos aqueles que apresentavam um código de diabetes. A coorte final incluiu 4.144 pessoas tratadas com liraglutide, 613 com semaglutide e 654 com a associação naltrexona-bupropiona. A incidência para os 4 marcadores avaliados, os 4 outcomes, nos pacientes tratados com análogos GLP-1 foram superiores à incidência desses 4 marcadores verificadas nos pacientes tratados com naltrexona-bupropiona. Então, os 4 marcadores foram pancreatite, obstrução intestinal, gastroparésia e patologia biliar. O tratamento com análogos de GLP-1, quando comparado com a associação naltrexona-bupropiona, associou-se com significância estatística a um risco acrescido de pancreatite, hazard ratio de 9, obstrução intestinal, hazard ratio de 4 e gastroparésia, hazard ratio de 4.
mas não se confirmou de uma forma estatisticamente significativa um risco superior de patologia biliar. Em resumo, este estudo, com uma dimensão muito considerável, mostra que o tratamento com análogos de GLP-1 para perda de peso, para correção da obesidade, em comparação com o tratamento com naltrexona bupropiona, se associa a um risco aumentado de pancreatite, gastroparésia e obstrução intestinal. É verdade que o risco de esses efeitos adversos ocorrerem é relativamente pequeno. Contudo, dado o aumento do uso destes medicamentos, dos análogos GLP-1 e a sua popularidade, é possível que esporadicamente encontremos um ou outro doente com uma destas complicações. E aí vale a pena termos presente esta informação e as conclusões deste estudo, pois algumas destas complicações podem ser sérias com algum potencial de gravidade. Em relação ao nosso quiz, a probabilidade de a Dona Fernanda apresentar aqueles sintomas será menor se medicada com a associação naltrexona bupropiona. Era esta a resposta correta. Os sintomas da Dona Fernanda são compatíveis com um quadro de gastroparésia. A gastroparésia é uma condição que afeta a motilidade digestiva, originando sintomas que podem incluir vômitos, náuseas, distensão abdominal, dor abdominal, sensação de saciedade precoce, perda de peso. É uma condição que pode surgir nas pessoas com diabetes, mas também em pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas abdominais e pode surgir também como efeito adverso de vários medicamentos, como por exemplo os opioides. Caros colegas, com este episódio partilhamos o link de acesso ao artigo original e quero renovar o convite. Enviem-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast ou apenas uma saudação. Enviem pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar. Tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do nosso podcast. Por favor, no áudio deixem o vosso nome, a especialidade, o local de trabalho e não exceder os 60 segundos. Desde já, muito obrigado e também muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.